aqui, né? Só que o tema de hoje é um pouco diferente do tema da outra vez. O tema de hoje é um tema que vai mexer um pouco conosco. É um tema que fala sobre o porquê dos ataques nas casas espíritas. Então, mexe conosco. Quem já leu o livro Aconteceu na Casa Espírita, quem já leu o livro Consciência Emergente, quem já leu o livro Lírios de Esperança, mexe muito, esses livros mexem muito conosco. A gente que trabalha, porque a gente se acha muito perfeito. A gente se acha que nós não somos causadores de nada, e nós somos causadores de tudo. Somos nós que fazemos esses ataques acontecerem nas casas espíritas. Somos nós, com a nossa prepotência, com a nossa arrogância, com a nossa vaidade, com o nosso eu sou o melhor de todos, que ataca aí, que acontece, dá essa abertura. Então nós precisamos entender que nós precisamos mudar. Todos nós que aqui estamos, nós estudamos o Evangelho para quê? Para que nós possamos praticar o Evangelho. E a gente vai contar nos dedos quem pratica esse Evangelho conforme nos foi ensinado. Eu me incluo, sou o primeiro a me incluir nele. Sou o primeiro a me incluir nele. Então, nós temos que entender essa necessidade de estarmos sempre nos vigiando. Um grande ensinamento do Mestre Jesus foi um ensinamento que muito pouca gente pratica. Amai o próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu preciso me amar, para depois eu amar o outro. Então eu fiz algumas observações aqui. Eu não vou ficar lendo muito, porque na realidade eu vou procurar. E outra coisa, quero pedir um favor a vocês. Podemos interagir, tá? Eu gosto que haja interação, tá? Então, uma casa espírita, o que a casa espírita é para o mundo espiritual? É uma embaixada. A casa espírita é uma embaixada do mundo espiritual. Na realidade, a nossa responsabilidade, ela é muito grande por sermos os embaixadores. E a gente esquece de um detalhe importante. Esquece, até porque a gente esquece, porque eles fazem a gente esquecer. Nós assinamos um contratozinho, né? Antes de a gente vir para cá, a gente assinou um pequeno contrato, né? E esse contrato tem tudo aquilo que nós deveríamos e poderíamos fazer, tá? Então, podem ter certeza de uma coisa: qualquer ataque à casa espírita, ele começa através, por incrível que pareça o que eu vou falar, dos trabalhos que irradiam o bem. Por que acontece isso? É simples, porque atrapalha eles. Por isso que nós temos que nos vigiar e orarmos muito mais, porque esses trabalhos que irradiam o bem, que trazem as pessoas para dentro da embaixada, são os trabalhos que eles mais detestam. Por isso que eles começam a
pesquisar todas as pessoas que trabalham na casa espírita. E eles fazem o quê? Vamos atacar o lado que eles são mais frágeis. Qual o lado que nós somos mais frágeis? É através da nossa humildade, da nossa falta de humildade, do nosso orgulho, da nossa vaidade, que são emoções, conforme eu falei na outra palestra, são emoções que não são ruins, desde que elas não sejam egocêntricas. As emoções ruins, nós que criamos as emoções serem ruins. Elas ficam ruins pelo nosso egocentrismo, pelo nosso egoísmo. Então, essas emoções, se nós estudarmos ela a fundo, vamos voltar lá para trás nas nossas outras vidas, muita, quando o espírito, antes de ele ficar egoísta, essas emoções sempre foram emoções boas. Então, é exatamente isso que a gente fala. Tá? A maioria dos ataques das casas espíritas começam através dos médios e dirigentes. Tá? Quando nós ficamos prepotentes, quando nós ficamos vaidosos, quando nós ficamos orgulhosos, invejosos, todas essas emoções, infelizmente, já tomadas pelo egocentrismo, conforme eu falei. Os ataques começam sempre, é muito interessante que os ataques sempre começam estimulando as nossas paixões. Só através dessas paixões, dessas coisas que a gente acha que a gente é o melhor, que os ataques começam. Tá? Tem algumas coisas, eu tenho certeza que em alguns lugares isso acontece, porque eu já vivenciei isso. Meu amigo Roberto também já vivenciou. Né? Então nós já vivenciamos isso. Disputas por cargos, por poder. Tá? Então, na realidade, toda essa infiltração que acontece nas casas espíritas, ela não acontece ao bem prazer dos desencarnados, mas sim pela abertura que nós encarnados damos. Então nós precisamos, tá? Apesar de toda a proteção que os amigos e mentores espirituais nos dão, eles sempre aproveitam as brechas morais que nós trabalhadores damos, apesar de termos, conforme eu falei, o conhecimento do Evangelho que infelizmente nós não praticamos. Porque teoricamente nós estudamos para quê? Para nós colocarmos em prática quando a gente faz um estudo, por exemplo, num curso de passe, para nós darmos passe. Mas o Evangelho nós estudamos para termos conhecimento do que é certo e o que é errado. E quantas vezes nós recebemos uma intuição, um recadozinho que fala assim, o caminho não é esse. Mas aí nós temos o livre-arbítrio que Deus nos deu, né? E a gente fala, não, eu vou por esse caminho. Mesmo sendo alertado pelos mentores, pelos espíritos e pelos amigos que normalmente sempre estão nos avisando. Tá? Todas as casas que trabalham para o bem, ou seja, trabalham para Jesus, né, normalmente são assediadas. Por isso devemos estar sempre atentos e vigiarmos e orarmos, pois os inimigos de Jesus não
para eles não é bom um trabalho que está no caminho da luz. Todo trabalho que está no caminho da luz, eles vão realmente incomodar os médios. Você vai torcer o pé, você vai ter uma dor de barriga, você vai ter um obstáculo para não vir. Não acontece isso, gente? Acontece. Ó, amanhã mesmo, a minha esposa só tem um médico na quarta-feira. É o dia que eu trabalho num trabalho que eu sou apaixonado. Eu não vou poder estar lá. Tu acha que só o médico só pode atender na quarta-feira? Só para me apocalhar. Mas não tem nada. Eu vou assim mesmo, vou deixar no médico e vou lá. Entendeu? Então, porque a gente tem que perseverar. A gente tem que vencer esses obstáculos. E todos os obstáculos na nossa vida foram feitos para dificultar a nossa caminhada. Então perseverem, não deixem esse obstáculo atrapalhar a caminhada de vocês. Isso é na casa espírita, isso é na nossa vida, isso é em todos os lugares. Porque quando atrapalha na nossa vida particular, também atrapalha no nosso lado espiritual. Não pensem em vocês que só atrapalha na vida particular, não. Vai vir atrapalhar também no lado espiritual, tá? Por isso, até eu botei aqui, eu já falei, mas vou repetir. Por isso nós devemos aprender a interpretar melhor as nossas intuições que a gente recebe dos nossos amigos e mentores. Vamos fazer um exercício de interpretação desses recados. Tem dúvida? Conversa com um amigo, conversa com o dirigente da casa, conversa com o coordenador do seu trabalho. Isso é importante. Uma outra coisa também que muitas das vezes acontece. Às vezes a gente tem uma intuição, a gente não acredita nela, não é verdade? Não é verdade? Ou todo mundo acredita na sua intuição? Esse é um grande erro que nós fazemos. Porque a gente está se diminuindo. A gente está diminuindo a nossa situação. Porque a nossa intuição, normalmente, ela é mandada para nós, é enviada para nós, através dos nossos mentores, daqueles que querem o nosso bem, daqueles que caminham conosco, daqueles que nos amparam. Então não se diminuam, não abandonem os trabalhos espirituais que vocês fazem, porque vocês se acham diminuídos. Se acontecer alguma coisa nesse sentido, vai procurar seu dirigente, vai procurar seu coordenador, vai conversar com ele. Não se diminuam, porque isso é uma abertura para as trevas atacarem as casas. Então, nós precisamos valorizar os trabalhos da casa. Quando nós valorizamos esse trabalho da casa, nós estamos valorizando também aos mentores, valorizando ao trabalho que a casa faz e também, principalmente, nós estamos nos valorizando, que é muito importante que a gente se valorize. Então, não devemos nunca, nessa nossa caminhada, não devemos nunca sermos mesquinhos, não devemos nunca nos achar melhor do que os outros, não devemos nunca querer o local, a vaga daquela pessoa por qualquer motivo. Não deixem isso comandar vocês.
vocês tiverem alguma dúvida nesse sentido, isso serve para a nossa vida particular e para a nossa vida espiritual, para dentro da casa espírita. Vai conversar com o dirigente, vai conversar com as pessoas que podem te ajudar e que podem te ouvir. Porque senão, quando nós damos essas aberturas, a gente vai ser sempre atacado. Nós seremos sempre atacados. Tem uma coisa muito importante, que muitas das vezes a gente fala, né? Quando nós fomos abandonados, Deus não nos está apoiando, a gente não tem apoio. Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes nós já falamos isso sobre esse assunto? Mas podem ter certeza de uma coisa, nós nunca fomos e nunca seremos abandonados. Essa música que ele botou ali hoje, Deus nos quer feliz, nós fomos criados para sermos felizes. Nós fomos criados para a luz. Nós somos luzes. E nós temos que botar isso dentro do nosso coração. Nós somos luzes. A nossa luz vai iluminar o caminho de outro amigo, de outro parceiro, de outra pessoa que está sem um rumo. Então não vamos dar abertura para esses ataques que por acaso podem acontecer. Devemos, uma coisa que é muito importante, quantos recados que a gente recebe, que é um recado mirabolante, né? Às vezes a gente recebe um recado aonde a coisa chegou aqui, Dr. Bezerra de Menezes, chegou André Luiz. Quantas vezes já aconteceu isso? Várias. Mas pode acreditar que isso é engodo. Allan Kardec, ele nos ensina uma técnica que é infalível. Desconfie. Desconfie. Quando vier algum espírito que está se dizendo de muita luz, desconfie dele. Fala para ele mesmo. Comece a perguntar para ele. Comece a perguntar. Se ele for um espírito de luz, ele vai responder 1000 vezes para vocês o que vocês querem. Mas se ele não for espírito de luz, na terceira ele está te mandando as fadas. E eu já trabalhei com desobsessão e eu usava muito essa técnica. Usava muito essa técnica. E sempre deu certo. Então, os ensinamentos de Kardec é muito forte. Utilize esse ensinamento para que a gente não sofra esse tipo de ataque. Uma outra coisa que é muito importante também. Quanto mais nós demoramos a nos encontrar, mais as lutas ficam difíceis. Então, vamos nos encontrar rapidamente para que a gente possa ganhar essa luta. Não vamos deixar essa luta. Não vamos deixar que essa luta cresça, tá? Uma outra coisa que é muito importante falar também. A maioria das pessoas tem a necessidade da autoafirmação, né? A maioria das pessoas tem a necessidade da autoafirmação. E essa autoafirmação, quando ela busca incessantemente essa autoafirmação, ela acaba ficando arrogante. Porque ela quer essa autoafirmação
se dizer que é o melhor de qualquer maneira, de qualquer forma. Então, que nós procuremos a ser equilibrados. Uma coisa que eu aconselho, falo até pela experiência, procurem sempre manter-se equilibrados. Procurem sempre manter o seu chakra, a sua aura, sempre ela brilhante, sempre ela iluminada. Os nossos chakras, eles são muito importantes no nosso trabalho que a gente faz. Quando eu digo a gente, eu estou falando todos nós. Os nossos chakras, eles são a nossa vida, o nosso equilíbrio. Chakra doente é consequência. Por esse ditado vocês veem. Chakra doente é consequência de alguma atitude que nós tivemos. O chakra doente não é causa. O chakra, quando está rodando ao contrário, quando ele está parado, quando ele está descompensado, é consequência de alguma atitude que nós tivemos. Uma outra coisa também que é muito importante. Eu faço vários trabalhos. E desde quando que trabalho no bem significa evolução? Quantas pessoas nós conhecemos que trabalham no bem e não têm evolução? Porque a gente ser espírita aqui dentro, com essa egrégora, nessa casa, ou em outra casa, é mole. Mas lá fora, nós agimos igual, nós agimos aqui, nós temos essa evolução. Então nós precisamos ser espíritas aqui dentro e sermos espíritas lá fora. Quando você passa por uma pessoa, bom dia, boa tarde, quando a pessoa vem te conversar contigo, você ouvir. Então, precisamos entender isso. Que eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, mas isso não significa que nós somos evoluídos. Significa que nós trabalhamos, mas não significa que somos evoluídos. Uma outra coisa que é de uma importância para a gente poder termos essa certeza é sermos unidos. Gente, o trabalho com união, a luz que ele emana é pelo menos umas 50 milhões de vezes maior do que um trabalho sem união. Por isso que tudo isso que eu falei são coisas que não trazem a união para casa. Então, sejamos unidos, gente. Quando um amigo der uma escorregada, que é normal, nós somos humanos, nós somos falíveis. Nós estamos ainda engatinhando, melhor dizendo, estamos ainda nos arrastando. Nem engatinhar, nós estamos engatinhando. Então, que nós pegamos a mão dele, vamos levantá-lo, vamos ajudá-lo, não vamos passar por cima. Senhora, desculpa que eu estou dando trabalho para a senhora, é que eu sou muito agitado. Entendeu? Então, que a gente faça isso, gente. Vamos nos unir, vamos... Olha, eu dou aula, eu dou alguns cursos, né? Eu dou curso de passo, dou curso de energização, né? Dou curso de mediunidade também. Uma das coisas que eu mais prego para todos, tem duas coisas importantes
que a gente tem que pregar e tem que fazer. A união e a alegria no trabalho. Desde quando a espiritualidade fala para a gente ser carrancudo no trabalho? Onde vocês leram isso? Alguém já leu algum ensinamento desse sentido? Ah, não podemos rir, não podemos cantar, não podemos fazer isso. Não é isso que passaram sempre para nós? É ou não é? Então a gente precisa sermos alegres, sermos unidos, para a gente apoiar um ao outro. Porque quando você tem essa união, tem essa força, você quando olha para a cara do companheiro, você sabe que ele não está bem. O que está acontecendo com a senhora hoje? Por que a senhora está assim? Estou falando. Então, a grande realidade, aí você olha para a cara do companheiro, você sabe que ele tem algum problema. Uma outra coisa também que eu dou uma importância, tem uma palavrinha chamada comprometimento. Essa palavra nos reforça na nossa caminhada. Então, esse comprometimento tem que estar em todos os trabalhadores da casa. Não só os trabalhadores, mas quem também frequenta a casa. Tem que ter o comprometimento de estar no horário, tem que ter o comprometimento de estar aqui, porque se nós soubéssemos a importância das pessoas que participam da casa, das pessoas que vêm para a nossa casa, para poder ouvir uma palestra, a ajuda que vocês dão aos nossos amigos espirituais que estão aqui, não tem tamanho. Mesmo que não haja um trabalho espiritual na data, o ectoplasma que nós estamos doando aqui, ele está sendo guardado para utilizar num dia de trabalho espiritual. Isso chama-se comprometimento. Onde é o lugar do médio doente? Onde é o lugar do médio doente? É em casa ou é na casa espírita? Na casa espírita. Lugar de médio doente, quando o médio está doente, ele tem que estar aqui, para que ele possa ser atendido, que ele possa ser curado e ele possa se ajudar. Tá? É muito importante isso. Eu vou prometer à senhora que eu vou ficar parado. Vou ficar até aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui. Tá bom aqui? Quando as dificuldades aparecerem, chorem. Não tenham vergonha de chorar. Mas não parem de trabalhar. Ficar triste é um direito. Mas não deixem de semear a boa semente. Prossigam, há muito a ser feito. E não esqueçamos que nós trabalhamos para o Mestre Jesus. Para aquele que a gente tem certeza que está sempre nos amparando, sempre nos guiando, sempre nos apoiando. Tenha certeza que Jesus está sempre ao nosso lado, está sempre ao seu lado. Ele está do seu lado. Dê a mão a Ele e caminhe. Dê a mão a Jesus e caminhe com Ele. Fale com Ele, desabafe com Ele. Ele é o nosso mestre. Ele é aquele que veio nos ajudar e continua nos ajudando. Não tenha nenhum tipo de receio de falar com Ele todas as suas dificuldades. Não
esqueçamos nunca, eu vou repetir de novo o que eu escrevi aqui, que nós fomos criados para sermos luz. Nós fomos criados para sermos luz. Principalmente para sermos felizes. É a nossa busca. Sermos felizes. Sermos luz, em consequência de nós sermos luz, vamos procurar sermos felizes. Apesar das dificuldades que nós sempre temos, pois ainda somos encarnados, e vai acontecer muitas coisas na nossa caminhada. Tá? Uma coisa para encerrar, que eu sempre falo, a gente carrega dentro de nós uma pessoa que sempre nos ajudou muito. Então tenhamos sempre o Mestre Jesus em nossos corações, e vai nos ajudar muito. Se a gente tiver certeza que Ele está conosco, no nosso coração, e a gente carregando Ele, Ele vai estar nos ajudando e nos orientando. Gente, obrigado, foi uma palestra bem curta, eu prometi, né? Cumpri. Agora, se vocês quiserem comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, o meu amigo Roberto ali sabe tudo. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus e que Jesus possa estar sempre ao lado de vocês nessa caminhada de luz, de amor e de muita, muita, muita fé. Graças a Deus, obrigado.